Olá pessoal, meu nome é Luiz Eduardo Fernandes Frois. O meu curso é de licenciatura em língua portuguesa. O conteúdo que será trabalhado é o estudo morfossintático da língua portuguesa. O ano escolar a ser atendido nesse estudo é a 6ª série do ensino fundamental. O objetivo desta aula é levar a você o entendimento da morfologia e da sintaxe, mais abrangente, o da morfossintaxe. Ao final desta aula, espera-se que o aluno seja capaz de desenvolver plena habilidade no assunto abordado. Vamos à aula. Mas o que é morfossintaxe? Pessoal, de acordo com Antunes, eu vou ampliar um pouquinho a tela aqui. De acordo com Antunes, a morfossintaxe é a parte da gramática que estuda, analisa as palavras. Isso tudo de forma simultânea, ou seja, tanto por meio de perspectiva morfológica, quanto pela perspectiva sintática. Nas explicações de Antunes, a morfossintaxe nada mais é do que análise morfológica e sintática, que são realizadas simultaneamente, entendendo que a análise morfológica está ligada com as 10 classes gramaticais e a análise sintática diz respeito às funções exercidas por uma dada palavra ou termo, estando inserido dentro de um contexto oracional, dentro de uma frase. A morfossintaxe é uma análise realizada às orações em termos morfológicos e em termos sintáticos. Percebe-se que, segundo Antunes, a análise morfológica analisa as palavras de uma oração individualmente, ou seja, independentemente da sua ligação com outras palavras. A análise sintática, por sua vez, analisa conjuntamente a relação das palavras de uma oração, ou seja, a função que as palavras desempenham na formação. Análise morfológica, vamos conversar um pouco sobre isso. Para ensinar gramática morfológica, torna-se necessário entender individualmente as classes de palavras, que são substantivo, o artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Pessoal, fica muito difícil estudar a morfossintaxe se nós não estudarmos as classes gramaticais. As classes gramaticais estão diretamente ligadas ao estudo da morfossintaxe. E para iniciar um estudo da morfossintaxe, torna-se necessário, portanto, saber todas as classes de palavras para acompanhar as análises que são inseridas nos textos. Conforme Antunes, a interpretação textual precisa fazer parte do conhecimento do educando. Para isso é necessário rever os documentos que regem o ensino da língua portuguesa, como parte de conquistar novas leituras de mundo. Então aqui eu coloquei aqui para os caros colegas as classes gramaticais, para que vocês possam ter um material mais completo, né, no estudo desta análise morfossintática. Então colocamos aqui o substantivo, né, colocamos adjetivo, pronome, o artigo, o numeral, o advérbio, a conjunção, preposição, interjeição, o verbo. Análise sintática. Conforme Brandão, a morfossintaxe é um conteúdo fundamental da língua portuguesa para a compreensão do funcionamento da língua. Para que a morfossintaxe seja produtiva, é imprescindível que o docente considere em suas práticas pedagógicas a linguagem enquanto interação. Brandão nos oferece um aprendizado da análise sintática e informa que
Nela se estuda a função e a ligação dos termos da oração, que são aquilo que nós comentamos, as 10 classes gramaticais. Eu estou insistindo muito nisso, pessoal, porque é interessante, é importantíssimo, né, que o aluno possa entender e possa saber que uma coisa depende de outra. Para estudarmos morfologia, para estudarmos a sintaxe, precisamos, então, entendermos de gramática. Não podemos desassociar o entendimento da gramática fora da nossa língua portuguesa e fora do nosso estudo. Essa concepção de linguagem, conforme Antunes, nos permite entender que todo ensino de língua precisa ter como objetivo o texto e as suas interpretações, tendo em vista que é por meio dele que ocorrem as nossas interações sociais, o que faz parte com que cada estudante possa superar as práticas de entendimento do texto. Não basta um estudo voltado para a memorização, mas é preciso aplicar as regras dentro de um contexto comunicativo. Desta forma, na visão de Antunes, queremos refletir sobre o uso de várias metodologias para um ensino que venha proporcionar análise linguística a partir dos gêneros textuais, do contato do educando com o texto no momento de compreender a morfossintaxe, é a chave de aprendizagem para a reflexão do uso da língua como atividades significativas. Agora podemos perguntar sobre o que é morfossintaxe. Em resumo, de acordo com Brandão, a morfossintaxe é uma análise que junta a morfologia e a sintaxe. Sintaxe é a parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase, as suas relações de concordância, de subordinação e de ordem. Já a morfologia estuda as palavras de acordo com a classe gramatical a qual ela pertence, ou seja, adjetivo, substantivo, pronome, enfim, todas aquelas classes as quais foram citadas. Portanto, o significado de morfossintaxe, na visão de Brandão, é o estudo gramatical que relaciona a classe gramatical de uma palavra e sua função sintática dentro da própria oração. E a morfologia é dividida em 10 classificações, sendo elas substantivo, comum, próprio, abstrato e coletivo, o artigo, definido e indefinido, pronome pessoal, possessivo, demonstrativo, relativo, indefinido, interrogativo. Os verbos regular e irregular, defectivo e abundante. Adjetivos, conjunções coordenativas e subordinativas. Interjeições, preposições essenciais e acidentais, advérbios de modo, de intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Numerais, cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Olha, pessoal, colocamos aqui dentro dessa gravação, dentro desse contexto de estudo, um material bastante robusto para o entendimento dos nobres colegas, com relação à análise de morfossintaxe. Embora a análise sintática e a análise morfológica sejam situações distintas, Brandão nos esclarece que ambas andam juntas. Então fica mais fácil de entendê-las quando forem analisadas em conjunto. Isso acontece porque as funções sintáticas são definidas antes, né? Então, se, por exemplo, o adjetivo é um caracterizador por estar sempre ao lado de um nome ou se relacionado a ele, a única função sintática será adjunta de nominal. Nesse caso, damos preferência que a análise morfológica anteceda a análise sintática.
Em suma, compreender a morfossintaxe da língua portuguesa significa dominar um amplo aspecto da nossa gramática. Isso se dá porque existe uma função entre morfologia e sintaxe. As duas andam de lado a lado, né? Nesse caso, conforme o Brandão, para poder se apropriar de forma adequada da morfossintaxe, vamos contemplar cada passo utilizado pela gramática para a construção e organização da competência linguística. Bem, vamos a um exemplo aqui, pessoal. Vou correr um pouco aqui as nossas anotações para mostrar para os alunos uma frase que vai tipificar, vai nos esclarecer melhor aqui o estudo da morfossintaxe. Temos aqui uma frase ilustrada, né? Eu estou aqui adequando a tela aqui, né? E para ser um exemplo aqui, né? Análise morfológica e análise sintática. Vamos distinguir bem através dessa frase. A frase é: utilizamos a água sem desperdício. Vamos fazer uma análise morfológica dessa frase. A palavra utilizamos, na análise morfológica, está na primeira pessoa do plural do verbo utilizar, conjugado no presente do indicativo, na voz ativa. Utilizamos, está na voz ativa, esse verbo. Na análise morfológica, o a significa um artigo. A água, um substantivo comum. A palavra sem é uma preposição. E desperdício, substantivo abstrato. Agora, na análise sintática, o nós utilizamos, né? Quem utilizou, pessoal? Nós, né? Nós é o sujeito oculto. Tá? Verbo transitivo direto, né? Porque quem utiliza alguma coisa, né? Utilizamos o quê? É um verbo. O verbo precisa de um complemento, né? Na análise sintática, a água é o objeto direto. A água é o núcleo. A água é o núcleo do objeto direto. Isso é uma análise sintática. Sem desperdício é uma locução adverbial. Então, pessoal, está bem clara a análise morfológica e a análise sintática desta frase. Bem, pessoal, eu acho que foi um pequeno esclarecimento, né? Foi uma pequena demonstração de análise sintática. O material está aí. Agradeço a atenção e espero que seja de boa utilidade para todos. Muito obrigado.